sejam bem-vindos ao vídeo falando sobre o capítulo número 3 do livro A Armadilha da Felicidade, de Russ Harris. Então, neste capítulo, vamos falar sobre a espiral do controle. Esse é o título do capítulo. E ele vai trazer, então, o terceiro mito, que eu dei um pequeno spoiler lá no primeiro vídeo, falando que o mito número 3, quando a gente pensa em armadilhas, né, é que é fácil controlar aquilo que a gente pensa e sente. Então, o autor traz que muitos livros, assim, de autoajuda, muitos gurus da internet, né, trazem essa ideia de que se você questionar repetidamente os seus pensamentos, ou que se você pensar positivo, você vai ser feliz, confiante e bem-sucedido. E quem dera, né, se a vida fosse simples assim. A questão, né, é que desde pequeno nós somos ensinados, desde muito pequenos a gente é ensinado que a gente pode controlar o nosso mundo externo. Então, se a gente tem um problema, né, basta encontrar uma solução. Se eu tenho um problema na escola, basta eu encontrar a solução para resolver aquele problema. Se esse copo aqui quebrou, né, eu posso trocar esse copo ou consertar esse copo. E isso é aplicável, né, para muitos contextos em que a gente precisa executar tarefas, né, num nível mais racional. Então, se eu preciso fazer o meu imposto de renda, se eu preciso lidar com questões burocráticas da contabilidade, se eu preciso resolver um chuveiro que queimou, o controle funciona, né? Agora, quando a gente fala sobre questões do mundo interno, se a gente aplica essa mesma lógica para as nossas emoções, e para os nossos pensamentos, acreditando que a gente pode eliminar ou controlar, como a gente faz com esses objetos externos, a gente acaba se frustrando e muitas vezes, né, como eu tenho dito aqui, aumentando o nosso sofrimento, né? Por exemplo, se eu experimento uma emoção de tristeza, ah, parece que aquela emoção não cabe naquele espaço ali da vida, e a gente começa a pensar e até se engajar em tentativas de se animar, ou pensar positivo, ou então se distrair dessa tristeza para que ela desapareça. Porque na nossa cultura, sentir tristeza é errado, sentir raiva é errado, sentir qualquer emoção desconfortável é errado e é um sinal de que a gente precisa mudar alguma coisa. Mas a verdade, né, é que isso acaba muitas vezes fazendo com que a gente nunca aprenda a lidar e realmente experimentar e viver a vida com as nossas emoções. Então, as estratégias de controle funcionam sim muito bem no mundo material, mas no mundo aqui interno elas não funcionam. E tem uma questão que o autor traz, né, que Russ Harris traz, ele explica que ao longo da vida a gente vai aprendendo várias formas de tentar controlar sentimentos desagradáveis. E aí aquele exercício que eu já trouxe lá no primeiro vídeo de tentar não pensar em alguma coisa, né? Então, se eu disser novamente aqui para vocês não pensarem em um sorvete, provavelmente vai ser a primeira coisa que vocês vão pensar. Se eu disser para vocês assim, imaginem aquilo que vocês almoçaram hoje, imaginem o prato, os alimentos que vocês comeram, às vezes até entre em contato com o cheiro, o sabor daquele alimento, lembra ali da disposição dos alimentos no prato. E aí, agora, elimina esse pensamento da sua cabeça. Não funciona, não funciona porque o controle, ele funciona muito bem sim para o mundo externo, mas para o mundo interno o controle não funciona. E aí as estratégias que ele traz no livro, né, que a gente foi aprendendo ao longo da vida para controlar os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, vou descrevê-las aqui para vocês. A primeira é a supressão. Então, a supressão é quando a gente tenta ignorar ou reprimir emoções difíceis. A gente tenta colocar elas lá no fundo, mandar elas bem para longe, para não entrar em contato com elas. E, por exemplo, fingir que está tudo bem quando estamos ansiosos. Então, eu sinto ali uma ansiedade, mas eu finjo que está tudo bem, eu ignoro, eu tento não entrar em contato, eu reprimir aquela ansiedade. Uma outra, né, estratégia de combate às emoções que a gente acredita funcionar é a distração. Então, a gente fica tentando se entreter,
sabe? Com comida, álcool, redes sociais, para não pensar naquilo que nos incomoda. Ele traz também uma estratégia que é a discussão, que é ficar discutindo com o próprio pensamento, né? Então, se a sua mente, por exemplo, diz assim, o autor traz aqui no livro, se a sua mente diz, você é um fracasso, aí você fica, ah, não, eu não sou. Olha só tudo que eu consegui. Ou a gente acaba entrando, ficando ali dentro do pensamento, tentando discutir ali com a nossa mente, brigar, né, com a nossa mente. Assumir o controle, então tentar assumir o controle do próprio pensamento ou sentimento, dizendo coisas como fica calmo, para com isso, né? Então fica tentando argumentar mentalmente contra essas emoções. Uh, Anime-se, olha só, pensa positivo, né? Quase como se fosse um se forçar a ficar feliz quando não está feliz, né? Tentar substituir pensamentos negativos por positivos. Autojulgar, então, um autojulgamento severo, né? Por exemplo, você se xinga de perdedor, de idiota, se critica, se culpa, né? Nossa, como eu sou patético, nossa, olha só que ridículo isso que eu tô pensando, né? E a evitação, a esquiva, que é fugir das situações que podem causar qualquer tipo de desconforto. Então, evitar, por exemplo, uma palestra, evitar, por exemplo, qualquer coisa que vai trazer aí algum desconforto. E aí o que eu acho legal, assim, né, do ponto de vista do autor, é que ele traz que o problema das estratégias de luta, de combate, né, às próprias experiências, as experiências internas, o problema disso é quando a gente faz mau uso delas. Então, não significa que a gente não possa nunca mais tentar se distrair de um pensamento. O problema não está na distração. O problema, ele está se eu começo a fazer uso excessivo da distração, por exemplo, como uma estratégia, ou da esquiva. O problema está quando eu começo a recorrer a essas estratégias em situações que elas não estão funcionando. Então, claramente elas não estão funcionando, elas estão aumentando o problema, né? Mas mesmo assim eu fico ali engajado naquela estratégia que é aquela que eu conheço. Ou quando usar essas estratégias estão nos afastando de coisas que a gente valoriza. Então, toda estratégia de combate, de luta, né? Essas estratégias, elas têm sim uma função, elas funcionam sim no curto prazo, mas a gente precisa sempre ter essa atenção, como é se manter nessa estratégia no longo prazo. Se isso não vai manter a gente preso nesse espiral, sabe, do controle. Então, acontece que muitas vezes, quanto mais a gente tenta esse controle, mais essas emoções, esses pensamentos voltam com força ou vão, né, criando outras conexões aí e faz disso um ciclo vicioso. Então, eh, eu gosto assim de pensar no ponto de vista que o autor traz, que às vezes a gente fica numa luta excessiva e quando a gente fica nessa luta excessiva, a gente não consegue se engajar na nossa própria vida. Porque se eu tô lá rebatendo os meus pensamentos, eu continuo preso dentro da minha mente. Se eu tô lá me forçando a pensar positivo, eu continuo preso dentro do meu pensamento. E aí o autor traz um resumo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Para aumentar a nossa felicidade, a gente se esforça para evitar ou nos livrar de pensamentos e sentimentos indesejados. Mas, paradoxalmente, quanto mais esforço colocamos nessa luta, mais pensamentos e sentimentos difíceis criamos. E aí, gente, eu quero a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Não são só as estratégias que aparentemente já nos mostram, né, que elas são estratégias de fuga de controle, né, das próprias experiências internas. A gente não vai olhar para o comportamento em si, mas para o motivador daquele comportamento. Então, por exemplo, né, o autor traz aqui um exemplo sobre doação para caridade, mas eu vou trazer um outro exemplo que eu acho que se aplica mais no nosso contexto. Se eu estou estudando muito, né, se eu estudo em excesso, pode parecer um comportamento ok, né? Nossa, é uma pessoa muito dedicada, que estuda bastante. Mas se o motivador daquele comportamento de estudar é não entrar em contato com o pensamento de que eu não sou boa o suficiente, o comportamento de estudar é uma esquiva. O comportamento de estudar tem uma função de não entrar em contato com o pensamento difícil. Se
eu preciso muito terminar o meu trabalho de conclusão de curso, mas para não entrar em contato com aquele sentimento, né, desconfortável, com aquela ansiedade, eu começo a limpar muito a minha casa. Então eu limpo a minha casa e, nossa, eu tô mantendo a minha casa em ordem, as coisas estão organizadas, estão limpas, mas a função do comportamento de limpar a casa é não entrar em contato com o desconforto, com a ansiedade, né, de terminar o trabalho de conclusão de curso. Então, muito do que a gente da clínica, né, ou então na vida também, para quem está assistindo aqui e não é psicólogo, é a gente entender o motivador por trás do nosso comportamento, né? O que está por trás do comportamento ali que a gente está tendo naquele momento. E aí, próximo capítulo vai falar então sobre como abandonar a luta. Eu espero você.